Bem-vindos para mais uma palavra oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique conosco, estamos iniciando um novo tema. Dentro de alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero! Olá, graça e paz. Graça e paz. Hoje nosso tema é um tema muito lindo, é mergulhando para reencontrar Jesus. E o texto está no Evangelho de João, no capítulo 21, nós vamos ler versículos 7 ao 13 e depois os versículos 15 a 17. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?", porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a ele. Depois, fez a mesma coisa com o peixe. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente os meus cordeiros." Jesus perguntou pela segunda vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Pastorei as minhas ovelhas." Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: "Você me ama?" E respondeu: "O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente as minhas ovelhas." Amém. Meu Deus, que texto lindo, né? Essa passagem, ela fala muito conosco nesse tempo, um tempo que nós estamos vivendo. E hoje a nossa jornada nos leva às margens do Mar da Galileia, né? É onde nós vemos aí o testemunho lindo, né? De Pedro, e é uma das passagens mais comoventes, Maria. Isso mesmo. Uma das passagens mais comoventes que nós estamos aqui meditando e vendo, e percebemos que essa passagem, ela fala muito conosco nesse tempo. Então, através das palavras inspiradoras do evangelista João, nós vamos mergulhar, né, de uma forma, é claro, bem sintética, aí, porque o nosso tempo aqui é bem resumido. Então, nós vamos mergulhar, né, na narrativa que João, então, aqui deixa escrito para nós nesse tempo, né? Olha bem, amados, nesse mundo que estamos vivendo, é fácil nos perdermos, é fácil esquecer os propósitos de Deus, né? E nós precisamos entender que às vezes nós estamos distante de Jesus. Sim. E nós precisamos reencontrar com a fonte que é Jesus Cristo, reencontrar com a fonte da esperança que é Jesus. Esses discípulos, Pedro não estava ali só, mas aqui nós vamos destacar um pouco mais sobre Pedro, né? Porque Pedro ali sendo o personagem principal, né? Então Pedro, ele havia ido pescar e outros discípulos estavam com ele. E Jesus vai até a praia. Que passagem linda, né? Então, neste momento, nós precisamos entender que eles haviam voltado a pescar, haviam voltado
os velhos costumes, a velha profissão, abandonado o propósito. Jesus, ele foi na praia a primeira vez, ele encontrou Pedro, os outros que estavam ali, né, pescando, decepcionados, frustrados porque não havia pegado nada a noite toda. E Jesus fez um grande milagre, mostrou para Pedro, para os outros discípulos, que ele era o Senhor, o Salvador, o Messias. E então logo depois disse para Pedro, para os outros: vem e me siga. Farei de você um pescador de homens. Farei de você um pescador de homens. Então Pedro havia sido discipulado por Jesus. Pedro e os outros discípulos vivenciaram os grandes milagres de Jesus, vivenciaram coisas lindas da parte de Deus. Mas agora, outrora, Jesus havia sido crucificado, estava ali no túmulo, e eles voltaram às velhas práticas. Sabe, Maria, muitas pessoas hoje já vivenciaram coisas lindas de Deus, já viu coisas maravilhosas de Deus, já ouviu o Senhor falar com eles, e agora, talvez hoje, por algum motivo, retrocede, né? Voltou às velhas práticas. Mas o Senhor, ele não desiste. Isso que é lindo, Maria. O Senhor, ele não desiste. Ele não desiste dos seus. O Senhor, ele não desistiu de você. Ele não desiste de nós. Jesus, após ressuscitar, Jesus vai à praia. E era já a terceira vez que Jesus já se manifestava aos seus discípulos. Jesus agora volta à praia e diz a eles para jogar rede do outro lado. Jesus se manifesta a eles. Mas teve um dos discípulos que teve uma percepção muito linda. Imediata, né? Imediata. Percebeu que era Jesus falando: olha, joga do outro lado. Deste lado aí não tem, mas joga do outro lado. Já de manhã, porque à noite eles não pegaram nada. Estavam frustrados novamente. Mas Jesus lá na praia, 90 metros, amado. Ei, joga do outro lado. Eles jogaram. E grande quantidade de peixes, 153 peixes. Então foi onde João reconheceu imediatamente. E disse o que, Maria? É o Senhor, é o Senhor. É o Senhor. Então há algo muito lindo, nós precisamos ter essa percepção de ouvir a voz do Senhor. Pedro, quando ouviu João dizer é o Senhor, essa afirmação, ele não pensou duas vezes. Ele se jogou. Ele já se jogou, né? É impossível, o jeito que ele era, ele já se lançou logo no mar. Tomou uma atitude, né? Imediatamente. Ele não esperou, né? Ele já ouviu dizendo que era o Senhor, ele nem quis comprovar. E já pulou na água. Eu imagino. Mesmo com o coração ferido, porque ele estava com o coração ferido, né? É verdade. Ele já mergulhou imediatamente na água e foi encontrar com o Senhor. E então nós temos alguns tópicos aqui. E o primeiro tópico é o coração ferido de Pedro. Exato. Isso é algo muito, muito forte, que a gente precisa entender isso. Como assim Pedro com o coração ferido? Olha, amado, o Pedro, ele estava com o seu coração ferido. Por quê? Porque ele mesmo, nas suas decisões, ele se feriu. Percebemos, eu quero aqui falar algo muito sério. Outrora, Pedro foi repreendido por Jesus. Sim, algumas vezes, né? Dizendo assim, olha, Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Outrora, Jesus estava ali falando para ele o quê? Tu vai me negar 3 vezes, Pedro. E Pedro presenciou e vivenciou tudo isso que Jesus falou. Pedro, talvez por ser impulsivo, ele cometeu alguns erros tentando acertar. Outrora, Pedro cortou a orelha do soldado do mal. Foi repreendido também por Jesus. Tentando acertar. Mas é assim, talvez você também esteja com o coração ferido, né, tentando acertar e se distanciou do Senhor. Pedro também, ele seguiu Jesus por um instante, de longe, e negou Jesus quando ele seguiu Jesus de longe. Sabe, amados? Então, Pedro estava quebrado, talvez sentindo que havia falhado completamente como discípulo naquele momento. Sabe, amados? Hoje muitos estão assim, não é diferente. Existem muitos que negam Jesus hoje, assim como Pedro negou. Estão distantes do Senhor, precisando reencontrar aquele que pode perdoar. Então, talvez seu coração esteja assim ferido, como o de Pedro, quebrado, dizendo assim, eu sou o pior de todos, eu sou a pior de todas. Mas o Senhor, ele não desistiu de você. O Senhor, ele quer restaurar, reinstalar em você aquilo que de fato
precisa ser instalado, o amor, né, o propósito dele. Então, nós precisamos entender que, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos corações feridos, Maria, o Senhor nos ama e Ele nos chama para perto dele. Pedro havia negado o Senhor 3 vezes, né? Então nós podemos imaginar a mistura de emoções que ele sentiu naquele momento. Que emoções são essas? Culpa, vergonha, alegria e talvez a esperança de redenção estivesse ali no seu coração naquele momento. Antes de pular naquele mar em direção ao Senhor. Imagina... Ter lembrado do que Jesus falou antes, né? Pois é, Maria, imagina como que... né? Meu Deus, imagina o turbilhão de pensamento, né? de coisas que veio ao coração de Pedro naquele momento. Talvez o seu coração esteja assim, sua mente esteja assim, né? Pensando muita coisa, ouvindo muitas vozes desse mundo. Talvez o diabo tenha assolado você dizendo que você não é capaz, que não tem perdão, que você não pode se aproximar do Senhor novamente. Mas olha bem, a palavra do Senhor diz que Ele nos ama e nada pode nos separar desse amor. Nada. Sabe por quê? Porque eu, você, nós somos dele. O Senhor Jesus te ama e Ele procura ter comunhão com você. Então, nós entendemos isso de uma forma muito linda. Entenda isso, que o Senhor te ama. Não importa a ferida que está no seu coração, Ele quer curar a ferida do seu coração. Né, Maria? Sim, com certeza. E o segundo ponto, Maria? O segundo ponto é o mergulho de Pedro, né? Eita! Então aqui, às vezes, né, Pedro teve um ato ali impulsivo, né? Na hora ele não pensou 2 vezes. Quando João disse, olha, é o Senhor, ele já mergulhou, né? Então às vezes nós também precisamos ter, né, esses atos impulsivos, né? Nós temos que sair da passividade às vezes, né? Dar o primeiro passo de fé, né? Muitas vezes a gente se pergunta, mas como que eu nego Jesus, né? É possível negar Jesus? Sim, né? Com certeza. Um pecado, não cumprindo o propósito, a gente acaba negando. E aí, o que eu preciso ter? Esse ato de impulsividade, dar esse primeiro passo de reencontro, né, com Jesus. E Pedro, ele fez isso, né? Ele mergulhou sem pensar. Como ele sempre fez, né? Impulsivo, né? No momento ele... esse mergulho. Às vezes a gente precisa, nas nossas emoções, nesse momento, agir assim, momento, se né? entregando completamente. Eita, que coisa linda, né? né? Então essa impulsividade não mostra apenas a sinceridade de seu sentimento, mas também que o amor e a fé, né, podem superar a lógica, podem superar a razão. Em certo momento das nossas vidas, nós precisamos, às vezes, nos entregar, sair, sabe, daquele clássica, né? Sair daquele quadradinho, tem que ser tudo certinho, tem que ser assim. Olha, às vezes nós precisamos sair deixar de ser informal e ir para a informalidade com o Senhor. E dizer, olha, Senhor, eu estou aqui e é assim mesmo. Rasgar o coração. Às vezes a gente precisa falar mesmo, se abrir com o Senhor, né? Então o ato de mergulhar pode ser visto como uma metáfora de submergir na graça de Deus. Isso implica em se entregar completamente, confiar e aceitar a vontade de Deus. Pedro aqui estava, eu vou aceitar a vontade do Senhor, eu vou mergulhar, vou reencontrar. É preciso abandonar as coisas velhas. Talvez o ato de mergulhar aqui, fazendo um paralelo, essa metáfora, a gente precisa mergulhando, dizendo assim, eu vou deixar para trás as minhas forças, o meu querer. Até hoje eu fiz da minha forma e deu errado. Então agora eu vou fazer, vou mergulhar nessa graça de Deus, de Jesus, que eu sei que a graça dele já basta para mim, porque 2 Coríntios 5,17 vai dizer, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram nova todas as coisas. Então mergulhe na graça do Senhor, mergulhe ao encontro do Senhor, assim como Pedro. Aceite o que Jesus vai falar para você, aceite o que o Senhor tem para você, para que você volte ao propósito, volte àquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Né, Maria? E o terceiro? Essa parte aqui, né, o reencontro na praia. Então aqui, né, Jesus, ele convidou, né, os discípulos à comunhão. Essa parte é linda. É linda demais. Quando alguém convida você para sentar à mesa e compartilhar, né, um momento ali de refeição, significa intimidade, né? É verdade. E aí Jesus convida ali, né, para a comunhão, né? Então, mesmo depois de Pedro ter falhado, Jesus foi lá e chamou ele à comunhão. E conosco é assim também. Mesmo às vezes nós
quando nós falhamos, o Senhor, Ele sempre está disposto a nos convidar para estar em comunhão com Ele, para ter essa intimidade com Ele, né? É verdade. Então, a refeição, ela é um símbolo de comunhão, né? De intimidade nas culturas. Verdade. E Jesus, Ele está proporcionando uma refeição, né? Hoje, para todos nós, né? Ele nos convida a estar nessa mesa onde tem perdão, graça, misericórdia, alegria. Oh, meu Deus. Tudo de bom, né? Ter isso é para todos, né, Maria? Para todos, meu acessível Deus do a céu. todos, né? Então, nós podemos analisar aqui algumas situações símbolos, né, que teve nesse momento lá, e a presença do fogo, né, que estava ali assando. Aquela fogueirinha na beira da praia. Durante esse reencontro. As brasas. Exato. Eita Deus. Ele pode indicar que mesmo em meio à escuridão, né, e o frio dos nossos erros, né, mesmo diante da escuridão das nossas falhas, né, há luz, né, há um calor da presença de Deus. E esse calor, ele pode trazer renovação e esperança para nossas vidas, né? Verdade. E também tem a outra cena, Sabe, né? Maria, aqui dessa questão da presença do fogo, é muito importante a gente observar que eles passaram a noite toda pescando. Sim. Né? À noite, a água com vento gera frio. Né? Eles não pegaram nada, decepcionados, com fome, sem alimento. Imagina como estavam aqueles discípulos naquela manhã, desanimados, cabisbaixo. Agora eles olham, escutam alguém dizer: ei, joga do outro lado. Jesus chama eles: ei, vocês têm algum peixe? De repente eles chegam lá, tem um peixe sobre a brasa e tem pão sobre a brasa. Olha bem, talvez você tenha caminhado, você tenha tentado fazer do seu jeito, voltou às velhas práticas, talvez você tenha tentado fazer do seu jeito e não deu certo. Mas o Senhor hoje está falando para ti através dessa palavra, através dessa mensagem, dizendo: olha, do seu jeito não está certo. Do seu jeito você vai sentir frio, do seu jeito você vai ficar com fome, do seu jeito você vai ficar frustrado e decepcionado. Mas o Senhor hoje está chamando você para a beira da fogueira. Está dizendo: olha, eu te perdoo. Não importa quais são os seus erros que você cometeu, eu estou reativando em você o propósito que outrora eu havia dito para você. Assim como ele falou para os discípulos, o Senhor está novamente trazendo você a um lugar que tem fogo que te aquece, ao lugar que tem alimento, ao lugar que tem alegria, e é só na presença de Jesus. Jesus hoje está aqui dizendo, através dessa mensagem, onde ele está em uma praia, dizendo: em mim você será bem-sucedido, em mim você terá sua fome, a sua sede saciada, porque Ele é o pão da vida. Então, não perca tempo, mergulhe, reencontre com o Senhor Jesus. E essa cena na praia mostra que Jesus é acessível, Maria, né? Glória a Deus, é acessível. Ele chama. Isso mesmo, né? Então ali ele é acessível, né? E presente, né? Para todos os seus discípulos, para nós também, né? E mesmo após, né, as falhas e traições, isso vai ilustrar uma natureza imutável do Senhor, né? É verdade. Ele não muda, né? É uma natureza imutável da graça dele, né? Meu Deus. Sempre tem graça disponível. Basta querermos essa graça. Deus é desse jeito mesmo, né? E sabe o que me chama a atenção também, Maria, é muito interessante que após terem comido, Jesus tem uma das conversas mais profundas e significativas da Bíblia. Jesus vai dizer, fazer perguntas a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder que ama. Jesus fez essa pergunta 3 vezes, na terceira Pedro ficou cabisbaixo. Eu imagino ali, pastor, que Pedro, Maria falando, imagino que na hora que chamou para comunhão, talvez ele pensou assim: acho que Jesus já até esqueceu, né, que eu neguei, não vou nem tocar nesse assunto, tá tudo certo, né, comunhão, tu já foi perdoado. E aí o Senhor vem com essas 3 perguntas confrontadoras ali, pergunta assim, foi proposital, né, porque o Senhor estava ali naquele momento querendo restabelecer, né, um perdão, né, com Pedro, o chamado para voltar ao ministério, né, o propósito. E a gente pode observar que Jesus, ele pergunta 3 vezes. As 3 vezes que Pedro negou, ele pergunta, e na presença dos outros discípulos. Até na primeira vez a gente observa que ele diz assim: você me ama mais que esses outros? Né? Então isso mostra que Jesus ali estava querendo conectar novamente, né, com Pedro no ministério, né? Assim, você me ama
ao ponto de morrer pelo meu reino, né? Assim como você disse lá no início, antes de me negar, você ainda tem esse amor no seu coração, Pedro. Então eu te perdoo e volta para o seu ministério, que eu te chamei para ser meu discípulo. Muito. Para pescar peixe. É muito lindo, né? Outra coisa demais. que a gente observa e destaca aqui, que quando o Senhor pergunta para Pedro, tu me amas? Ele sempre vai dizer, apacenta as minhas ovelhas, depois apacenta os meus cordeiros. E assim ele vai dizendo o que era necessário fazer. O que nós tomamos como lição? Você me ama? Quando Jesus pergunta isso, ele vai dizer, aí nós dizemos, amo sim, Senhor. E aí o Senhor diz assim, então apacenta as minhas ovelhas. É mais ou menos assim, Maria. Se você ama Jesus, ama. Então, cuida daquilo que ele pediu para você fazer. Prova, faça a minha vontade. Então é isso que o Senhor está dizendo para mim, para você, assim, com miúdos. É dessa forma. Então, você ama o Senhor? Você me ama. O Senhor está trazendo de volta. Dei a vida pelo meu reino, né? Cuida daquilo que é meu, que eu cuido daquilo que é seu. É mais ou menos assim, o Senhor cuida daquilo que é nosso. E o que nos chama a atenção também é que após a refeição, após os discípulos estar todos ali, a gente percebe na leitura que Jesus ele não repreende Pedro ou os discípulos por suas falhas. Ele não repreende, mas ele enfatiza a importância do amor genuíno e os chama, praticamente falou para Pedro, mas todos estavam ouvindo. Sim. E chama-os de volta ao ministério que é para pregar a palavra de Deus. O Senhor está te chamando. Volte para a fonte, volte para a alegria, volte a se alimentar daquele que tem o alimento que você precisa. Então, Deus está convidando você hoje para a comunhão com Ele. E como você responderá a esse convite? Hoje, essa história de Pedro nos desafia a refletir sobre a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada espiritual. Nós precisamos entender esse desafio. Né? Onde você está agora? É uma pergunta. O que você está fazendo? Está fazendo a sua vontade ou a vontade de Jesus? Isso é muito sério. Então este é o momento de você reencontrar, reconhecer a sua fraqueza e dar um passo em direção ao Senhor. Caminhe em direção e reencontre ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Então lembre-se que assim como Pedro fomos chamados a apacentar as ovelhas de Jesus, nós também somos chamados. Assim como Pedro foi chamado, nós também somos chamados a apacentar, a pregar a palavra do Senhor. Existem muitas pessoas, né, Maria? Esse é o nosso propósito. É o propósito, né? Jesus não chama ninguém para ficar sentadinho, não. O Senhor te chamou para você pregar a palavra do Senhor. Como assim, pastor? Eu não tenho dom. Não existe dom de pregador. Existe fazer a vontade do Senhor, obedecer o ide do Senhor. Ide e pregai o evangelho. Dom é outra coisa. Obedecer esse envio de Jesus é muito importante nas nossas vidas. Amém? Vamos orar, Maria? Amém. Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, meu Deus, que essa reflexão, meu Deus, possa tocar no coração de cada um e cada uma, que ache guarida, Senhor. E em nome de Jesus, que cada um e cada uma, Senhor, possa ser despertado. Em nome de Jesus, entender que o Senhor ama cada um deles e que eles sintam esse amor, sintam abraçados e que eles possam mergulhar, meu Deus, como Pedro fez. Mergulhou, meu Deus, ao encontro daquele que pode todas as coisas, daquele que é o seu Salvador, daquele que pode, meu Deus, restituir tudo aquilo que ele precisava. Assim, meu Deus, que nós possamos mergulhar, que nós possamos dar os nossos passos para reencontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos e abençoamos cada um, cada uma. Amém e amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.